Reverência. E abra comigo 1 Timóteo capítulo 3. Vamos ler hoje capítulo 3 e 4. Vamos começar no verso 8, que foi de onde paramos, lemos até o 7 semana passada. Vamos começar então capítulo 3 de 1 de Timóteo, a partir do 8, vamos ler do 8 ao 10, para entendermos mais uma advertência, uma exortação do apóstolo Paulo. Diz assim a palavra inspirada, santa do nosso Deus: os diáconos devem ser igualmente dignos, homens de palavra, não dados a muito vinho, nem a lucros desonestos. Devem apegar-se ao ministério da fé com a consciência limpa. Primeiramente devem ser experimentados, depois, se não houver nada contra eles, que sirvam como diáconos. Amém? Vamos começar entendendo aí aos poucos, essa retomada de leitura. Aquilo que Paulo escreveu ao seu filho na fé, a sua primeira carta, e nós já vimos que é uma carta pastoral. É a primeira das cartas pastorais do apóstolo Paulo. Por quê? Porque são instruções que são dadas para o contexto das reuniões, das assembleias que se reuniam para cultuar o nome do Senhor. Tudo que está escrito aqui tem essa função: instruções para atitudes e o que tem que ser feito nos cultos da igreja. Tá bom? Já vimos várias exortações aqui, inclusive sobre aquele contexto cultural para Paulo, que para ele era importante que a igreja observasse quando ela se reunisse, né? Ele falou com os homens, como os homens tinham que se portar nas reuniões, e falou também como as mulheres de 1960 anos atrás, numa cultura grego-romana, como o que elas tinham que observar ao cultuarem, né? Essa é um pouco isso que nós lemos semana passada. Ao final da nossa leitura, nós vimos ele se dirigindo à liderança. Ele fala aos homens e às mulheres e aos líderes, aos episcopos, né? Aos bispos, que é a tradução mais direta. E hoje nós vamos prosseguir a leitura, porque ele fala dos homens, das mulheres, dos episcopos, dos bispos e agora dos diáconos. Nem sempre isso é muito claro na igreja, e eu queria aproveitar a oportunidade para pensar um pouco com vocês. Quem são os diáconos? É uma função, uma tarefa um tanto quanto, assim, talvez mal compreendida, porque diácono, assim como episcopos ou como bispos, eram pessoas que aceitavam ser um pouco mais alguém além de um frequentador dos cultos, né? Alguém do frequentador das reuniões. Era alguém, principalmente aqui, que entendia que a lógica da vida com Deus é servir. A lógica é servir. E por isso eu tenho a impressão que é algo que diz respeito a todos nós, né? Depois de domingo, diáconos são pessoas que se dedicam à diaconia, e a diaconia, em essência, a tradução tem a ver com serviço. Serviço é diaconia. E eu vou aproveitar para entender um pouco esse negócio, dentro da estrutura da igreja, que talvez virou isso, para a gente poder se apropriar de um problema que eu acho que isso virou. É uma tarefa que está na Bíblia Sagrada desde o princípio das primeiras comunidades. É uma coisa que talvez as primeiras coisas que foram instituídas dentro da igreja, porque, eu não sei se você se lembra, lá atrás nós lemos Atos dos Apóstolos capítulo 6, né? E quando nós lemos Atos 6, nós vimos um problema instaurado, porque as primeiras comunidades cresceram. A Bíblia diz que o Senhor ia enviando as pessoas que precisavam ser salvas, e eles faziam uma obra extraordinária, movida pelo Espírito de Deus. Aquelas comunidades eram maravilhosas, e elas então cresceram. Deus foi acrescentando, elas iam se expandindo, e em dado momento isso gerou um problema. Qual? Os apóstolos não estavam mais conseguindo atender a todo mundo, e o texto da Bíblia diz claramente que isso causou uma reclamação. Os apóstolos pregavam e serviam as pessoas, eles não se furtavam a isso, eles não reclamavam, muito pelo contrário. Mas com o crescimento, eles não estavam dando conta do recado. Afinal, a obra de Deus, né, não pode ser de alguns, não alguns que fazem. Eles não estavam conseguindo. E uma obra que tem que ser de todos e para todos, os apóstolos não estavam então. E aí vou ler para vocês aqui Atos, só para relembrar aqui, você entender o que aconteceu, o que foi instituído aqui, para a gente compreender o que Paulo está falando aqui. Atos 6...
dos versos 1 a 6, diz assim, ó, isso nós lemos lá atrás, eu vou ler de novo. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, quer dizer, crescendo a comunidade, os judeus de fala grega murmuravam contra os judeus de fala hebraica, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Veja que a comunidade cuidava, né, das viúvas, dos órfãos, ninguém passava fome. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus e ir servir as mesas. Isso não pode ficar para trás. E eles dizem: irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bons testemunhos, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e os encarregaremos dessa tarefa. Que tarefa? De servir as mesas. Nós vamos nos dedicar à palavra, vamos dividir o serviço aí, porque tem serviço para todo mundo. E tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas, Nicolau, que havia se convertido ao judaísmo e era proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, que oraram e lhes impuseram as mãos. Pronto, acabaram de inventar esse negócio chamado diaconia. Quer dizer que diácono existe desde o princípio, como pessoas que aceitaram se dedicar a um serviço além na obra de Deus, um serviço dentro da obra de Deus. E até hoje, muitas tradições religiosas, esse contexto é entendido a partir da necessidade de ter um corpo diaconal, um corpo de diáconos dentro da igreja, escolhido dentro da igreja. Isso virou uma tradição dentro da igreja. Por exemplo, toda a igreja batista, dentro da igreja batista, tem um corpo de diáconos que é responsável por administrar toda a igreja. Virou uma tradição, assim, dentro da igreja. Agora, eu particularmente, eu não sou muito adepto, vocês sabem disso, dessa igreja meio estratificada, assim. Sabe igreja que muito tem cargo e ninguém faz nada? É um negócio chato pra caramba. Uma igreja dividida em cargos. A tradição criou isso. A gente respeita essa hierarquia, não porque a necessidade não exista, muito pelo contrário. A palavra de Deus aqui em Atos diz que, e mostrou que é necessário que todos os necessitados sejam acolhidos. Ninguém pode ficar de fora, ninguém pode ser esquecido, não. Mas o que eu não concordo, particularmente, desculpa, é com a maneira como isso foi construído dentro da igreja. Por quê? Porque virou um tal de passar a bola para o outro, porque não é minha responsabilidade, é do seu cargo. Então, se eu tenho uma pessoa necessitada que precisa de serviço aqui, chama o diácono lá porque tem alguém aqui precisando. Como assim? Isso me incomoda um pouco, sabe? Por isso que essa igreja é tão estranha. Tem uns sujeitos que me procuraram, há uns anos atrás, com uma cartinha dizendo: eu sou diácono, queria congregar com você. Falei: aqui a gente não tem carteirinha de diácono. Até hoje ele é meio magoado comigo sobre isso. E ele continua aqui, graças a Deus. Né, meu irmão? Você entendeu, né? Igreja dos nossos dias, ela é feita de hierarquias e cargos. E assim, a obrigação de orar pelos outros, é pelo pessoal da intercessão. Eles têm que orar. Você não. A obrigação de fazer missão é do missionário, não é minha. Porque cada cargo tem a sua opção e você então não se sente... Virou uma função da responsabilidade de quem tem um cargo. Isso é um problema para mim. Na minha leitura, isso é um problema enorme. A diaconia existe, ela é uma necessidade, porque domingo nós aprendemos aqui que nós somos povo de Deus quando nós servimos. O Senhor Jesus Cristo diz: eu vim para ser servo de todos. E por isso, eu pergunto a você, quem é que tem que servir dentro da igreja? Os diáconos? Eu acho que não, todos nós temos que servir. Então, diácono aqui, talvez seja mais uma função do coração de um servo de Deus do que um cargo de, encarregado, chefe, sei lá do que é. Uma vez me chamaram para dar um curso rápido, até lembrei disso hoje, quando eu estava pensando nisso, para uns diáconos que tinham sido consagrados na igreja que a gente congregava. E todos eles tinham uma expectativa, porque eles foram consagrados, eles iam assumir um cargo, ia ter um culto lá de ordenação, que eles iam ter uma posição ali, tinha uma posição dentro da igreja, eles iam ficar na porta, atendendo as pessoas, eles iam anotar os nomes, eles tinham toda uma expectativa. Daí me chamaram, eu falei: bom, já que vocês chamaram, eu vou falar, tá bom. E aí eu fui lá falar, e eu comecei a ler para eles o testemunho dessa lista de diáconos que está aqui no livro de Atos capítulo 6. E aí eu quebrei o barato deles um pouquinho. Por quê? O texto diz, Filipe, Estevão, etc. O texto diz, por exemplo, Estevão
foi um homem chamado, que era um homem cheio do Espírito Santo. A vida desse homem, ele era um diácono. A atuação de Estevão era tão extraordinária que não se limitava em nada ao cargo de diácono que a gente entende como diácono. Se diácono é ser isso que Estevão era, eu quero que todo mundo seja. Eu vou fazer carteirinha amanhã para todo mundo. Porque, veja, o homem pregava com autoridade extraordinária. Atos 6,8 diz que Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Diácono, prodígios, sinais, maravilhas, milagres no meio do povo de Deus. Veja que o servir aqui é para além de um cargo que você fica na porta. Um grande expoente da igreja na Bíblia Sagrada, um homem que fazia a diferença e incomodava as pessoas que não aceitavam o Senhor. Estevão, tanto que a palavra de Deus conta que ele foi um diácono, mas antes de tudo, ele primeiro foi um dos primeiros homens da igreja a ser preso, um dos primeiros homens da igreja a ser martirizado e morto pelos judeus, um diácono. Atos 6 diz que logo depois que formaram esse grupo aqui que eu li para vocês de diáconos, vemos sendo preso e no sinédrio sendo interrogado. Atos 7 diz que o sumo sacerdote pessoalmente questionou Estevão, e sabe o que ele fez? Ele abriu a boca e pregou com toda a autoridade, mas ele não pregou não, ele foi lá em Abraão e começou a contar a história de Abraão e narrou a Bíblia inteira até aquele dia, ele detalhe por detalhe, traço por traço, da história do povo judeu e como Jesus era revelado em tudo aquilo. O homem pregou com uma autoridade extraordinária, meus irmãos. Estevão servia como diácono, mas não na mesa, com tudo que ele tinha, com um envolvimento com a obra espetacular, um conhecimento invejável das Escrituras, um homem de palavra, um homem de pregação, diácono. Por isso que o meu irmão ali precisa se preparar, querido, porque o negócio é feio, é uma grande responsabilidade. Toda essa autoridade espiritual, todo esse conhecimento das Escrituras, atraiu o ódio dos judeus. E a Bíblia diz em Atos 7, a partir de 54, que ele pregou, e aí diz, ouvindo isso, eles enfureceram-se no seu coração e rilharam os dentes contra eles, de ódio, contra Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos nos céus e viu a glória de Deus, e viu Jesus que estava à direita de Deus. Verso 58, lançaram-no fora da cidade e o apedrejaram, e as testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Quem estava ali organizando a morte? Saulo de Tarso. Eu estou dizendo tudo isso para você entender a beleza de tudo isso, do testemunho, do que a Bíblia Sagrada entende como um diácono, que não se restringe a um cargo que a gente inventou. O homem foi morto e foi morto de uma maneira bárbara. Filipe, então, eu não vou ficar falando, mas a Bíblia Sagrada fala de tantos momentos. Leia lá o livro de Atos dos Apóstolos sobre Filipe, por exemplo, um homem cheio do Espírito de Deus. Aliás, diz que Filipe estava num lugar, daqui a pouco ele era arrebatado pelo Espírito para outro lugar, e chegava lá, ele pregava a palavra, e ele convencia, ele batizava, ele ministrava, ele fazia, o Espírito Santo de Deus era derramado, as pessoas eram batizadas pelo Espírito Santo de Deus, onde Filipe estava. Quer dizer, meu irmão, na Bíblia Sagrada, diácono é muito mais do que alguém que vem para servir à mesa, é alguém que tem uma responsabilidade, não é alguém que serve nas reuniões, mas é alguém que aceita se dispor para ser uma ferramenta de Deus, aonde quer que esteja. Isso é maravilhoso, é um cargo nobre, é maravilhoso isso. Servir na igreja não é papel de diácono, servir na igreja é papel de quem entende que está ali cultuando a um Senhor, que diz que ele viera para servir a todos e não ser servido, e porque sabe disso, se levanta e vai fazer alguma coisa pela vida de alguém. Isso é diaconia. Serviço na igreja é para todo mundo, nessa igreja pelo menos vai ter que ser em nome de Jesus, amém? Então não fique esperando carteirinha não, que vai demorar. E eu acho interessante aqui que Paulo dá instruções sobre como deve ser um diácono, mas veja, não são instruções que servem para os diáconos, são instruções que servem para quem? Para todo mundo que se reúne para cultuar um Deus que é servo de todos. Porque ele vai dizer, homens dignos, homens de palavra, não dados a muito vinho, nem a lucros desonestos, devem apegar-se ao ministério da fé com a consciência limpa. Desculpa, Paulo, mas isso aqui não é esperado dos diáconos, é esperado para todo mundo que se coloca diante do Senhor, sim ou não? Todo mundo que quer se envolver na obra, todo homem que quer se envolver na obra de Deus. E a minha pergunta sempre é, e elas? Só eles? Verso 11,
as mulheres devem ser igualmente dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. Agora veja que lindo isso aqui, porque essa instrução para as mulheres está onde? Inserida no mesmo contexto das instruções dos diáconos. Paulo faz questão de dizer como elas são iguais, igualmente. Por quê? Sabe por quê? Porque elas não só participavam das reuniões com os homens, juntos, elas deveriam orar o tempo todo com mãos santas levantadas aos céus, mas elas também eram parte do corpo diaconal. Homens, diáconos, vocês são assim, mulheres também, no mesmo contexto, elas eram diaconisas. Eu acho lindo isso aqui, serviu na obra de Deus, e eu não tenho nenhuma dúvida disso, sabe por quê? Porque no texto está no contexto, se você continuar lendo no verso 12, ele continua falando dos diáconos, ou seja, é a mesma conversa, para eles e para elas. As mulheres nesse tempo na igreja serviam na igreja, de forma digna, maravilhosa. Instrução de Paulo às mulheres está no mesmo contexto da instrução dos homens, que elas deveriam ser igualmente, ou seja, igualmente, diaconisas, servindo na casa de Deus. Maravilhoso isso, né? Veja o verso 12 que eu estou dizendo. Ele está dizendo, o diácono deve ser marido de uma só mulher, governar bem os seus filhos e a própria casa. Os que exercerem bem a diaconia alcançarão bom progresso e muita ousadia na obra, na fé, que está em Cristo Jesus. Ou seja, percebe como o contexto da fala sobre a diaconia continua, ele está falando a mesma coisa, homens e mulheres que se dispõem a isso, a servir na obra de Deus, são basicamente as mesmas instruções que ele deu aos bispos, por exemplo, a mesma fala, pessoas honradas, homens de uma só mulher, mulher de um só homem, homens e mulheres dignos, e aí vai dizer, antes, um homem, uma mulher, que antes de ser na igreja, serve aonde? Dentro de casa, serve a sua família. As mulheres, não, os homens também. Os bispos e diáconos e diaconisas também. Significa que não pode vir aqui fazer algo para dizer que está fazendo porque é diácono, mas em casa, no sofazão, não tira o traseiro de lá nem para tirar um garfo do lugar, não dá. Sim ou não? Se a gente serve na igreja, serve em casa também, sim ou não? A gente tem que tomar posse disso. Essa conversa de que em casa não faz nada porque tem uma serviçal para fazer tudo é um negócio perigoso. Cuidado, cuidado, homens, cuidado, porque Deus quer ver o seu povo servindo na igreja, na sua casa, na vida, onde estiver. Serviço, servo de Deus. Servir é o que nos define como um povo de Deus, amém? E aqui os diáconos são tão importantes. Os que aceitam ser desafiados e se envolvem com as boas obras de Deus, nas tarefas que o Espírito Santo de Deus preparou, esses vão, Paulo vai dizer, progredir na fé, traz crescimento e serão ousados diante da igreja. Por que ousados? Porque eles vão receber autoridade de Deus, aquela que Deus dá para quem aceita servir, como ele serviu. Todos que decidem imitar o nosso Senhor Jesus Cristo, todos que decidem fazer aquilo que ele fez, vão receber a autoridade dele, porque esses são os que ele vai honrar. E você precisa entender isso, amém? Tem diácono aqui nessa noite? Levanta a mão aqui, tem diaconisa aqui nessa noite? Marcelo, o time aumentou, você viu, né? Verso 14. Glória a Deus, né? 14 e 15 diz assim, ó, eu escrevo essas coisas, esperando ir até você o mais rápido possível, mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Olha isso que extraordinário. Observe que nesse momento aqui, Paulo tinha esperança de encontrar Timóteo. Lembrando que, como eu disse no primeiro encontro, que se ele está preso em Roma, o que é bem provável, ele tem esperança aqui o quê? De que ele ia sair da cadeia com vida ainda, que ele ia sair dali e ia continuar a obra. Ele tem essa esperança ainda. Se eu for, aí nós conversamos, mas se eu demorar, se as coisas não saírem como eu estou pensando, saiba que as pessoas precisam se comportar quando se reúnem para adorar a Deus, porque quando se reúnem para adorar a Deus, elas se tornam a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Olha que beleza que é isso aqui que nós temos de noite. Observa isso. Quem é coluna e fundamento da verdade? O povo que se reúne sob o nome de Jesus, que congrega para louvar o Deus vivo que sempre está conosco.
E eu acho isso fundamental. Veja a importância que tem aqui nesse texto, isso que se chama a igreja do Deus vivo. Veja como isso é fundamental. A igreja que se reúne, não em nome, nem em objetivos de pessoas, não se reúne para objetivos de instituições, mas se reúne em nome de Jesus, para glorificar ao Senhor através do seu culto, é coluna e fundamento da verdade. Isso que ele diz. Se o diabo é pai da mentira, se ele é o príncipe desse mundo, eu queria que você soubesse e que o inferno soubesse que existe algo que Deus constituiu na terra para destronar o diabo, e esse algo se chama a igreja do Deus vivo. Nós somos essa ferramenta na terra, nós temos esse papel. O Deus que trabalha através da igreja, o Deus que muda a história de pessoas através da igreja, essa igreja é coluna e fundamento da verdade. Para quê? Para destronar qualquer obra da mentira. Esse é o nosso compromisso de vida, porque infelizmente, não é isso que parece que virou a igreja depois de 2000 anos. Mas quer saber? Não me interessa muito que virou a igreja, eu não estou nem aí para o que virou a igreja. Me interessa é que somos eu e você, no coração de Deus, no coração do Senhor. Nós somos a comunidade do Deus vivo, nós somos a comunidade que é fundamento, coluna e fundamento da verdade. E eu queria dizer para você, e as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Eu quero que você tome posse disso, porque nós temos um compromisso de vida com o Senhor, e o nosso compromisso é a verdade, e isso é muito importante para Deus, amém? Verso 16, leia comigo, você está acompanhando comigo aqui? Tudo que Paulo está exortando a igreja. Ele vai dizer assim, não há dúvida de que grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifesto em corpo, justificado pelo Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. Você louva, né? Se tem algo que eu não tenho dúvidas, ele está dizendo aqui, é que grande é o mistério da piedade. Ou seja, eu não tenho nenhuma dúvida que grande é o mistério da verdade, daquilo que nós cremos. Paulo está dizendo aqui da profissão de fé, que ele, Jesus Cristo, veio em carne, se manifestou em corpo, se tornou um ser humano, foi aprovado pelo Espírito Santo de Deus, foi visto pelos anjos, foi anunciado entre as nações, aceito com fé por muitos no mundo inteiro e levado para a glória. Essa é a nossa fé. É isso que nos move, é isso que faz nós nos reunirmos como um povo, que é a igreja do Cristo vivo, que é essa coluna, essa sustentação da verdade aqui na terra, esse fundamento da verdade, essa fé que nos move, que move a reunião do povo que adora o Senhor. É isso que nós não podemos nos desviar. O problema de Paulo é isso, vocês não podem se desviar disso, vocês não podem se render a outra coisa que não seja isso. São sobre essas verdades que nós temos que nos manter firmes. Por quê? Capítulo 4, verso 1, ele vai responder por quê, veja. Por que você está dizendo isso, Paulo? Ele vai dizer, porque o Espírito Santo me disse claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios, por causa da hipocrisia dos que falam mentira e que têm a própria consciência cauterizada. Veja, se você voltar comigo, ele, Jesus Cristo, veio em carne, se manifestou em corpo, se tornou um ser humano, foi aprovado aqui pelo Espírito Santo de Deus, foi visto pelos anjos, anunciado entre as nações, aceito com fé por muitos e foi levado aos céus em glória. Nós cremos nisso, não abra mão disso. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo me disse claramente, Paulo diz, que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios, por causa da hipocrisia dos que falam mentira e que têm a própria consciência cauterizada. Veja, só para rememorar você aqui um pouco, nós vimos que Timóteo pastoreava a igreja de Éfeso. Por quê? Lá na ocasião, Paulo não levou ele para Macedônia, lembra disso? E eu não sei se você se lembra, Paulo deixou ele para trás, porque a situação ali na Ásia era complicada. A situação ali em Éfeso, na Ásia, era meio difícil. Mas apesar da situação ali ser difícil, eu não sei se você se lembra quando nós vemos, Paulo tentou ficar por ali pegando. Lembra que ele ia para lá? O Espírito Santo de Deus, não, fica aí não, vai para cá. Disse, não é aí que eu quero você. Ele tentava ali na Ásia fazer a obra, pregar, porque a situação estava muito complicada. E o Espírito Santo de Deus falou, vai para Macedônia. Eu quero que você vá para lá. E Paulo falou, mas aqui o negócio está muito difícil. E por isso ele foi e deixou Timóteo pastoreando.
Entende porque ele deixou? Ele amava aquele menino, mas ele deixou ali porque a situação estava complicada, estava difícil, e aí ele mandou Timóteo ficar, ele foi, porque o Espírito Santo mandou, e quem tem juízo obedece, ele foi, mas ele ficou apreensivo, e ele não estava, ele sabia que aquela igreja não estava bem, porque Paulo ia, pregava as coisas, e ele ia embora, e os judaizantes iam atrás dele, pregando coisas completamente avessas a tudo que ele tinha dito, o contrário do que ele falava. Então ele estava preocupado com aquela região, por isso que ele deixou Timóteo lá. Ele disse que são os lobos devoradores, que ele comentou lá em Atos. E Paulo deixou Timóteo porque ele confiava muito nele, e ele esperava que Timóteo tivesse compromisso, envolvimento e fidelidade com a verdade do evangelho que Paulo tinha pregado para ele. Eu vou deixar Timóteo porque Timóteo não vai se render a essa palhaçada. Timóteo é um cara firme. Por isso que ele foi e deixou ele ali. É muito interessante esse momento. Paulo tinha uma certeza, ele não vai cair, esse menino eu conheço ele não vai cair nessa pregação enganosa, nessa coisa fajuta, nessa mentira que não tem nada de Jesus, ele não vai ceder a isso, como muitos estão cedendo. Você viu o que ele falou aqui, nós vamos entender. Ele vai pregar contra isso. Timóteo vai impedir que o povo caia nessa armadilha falaciosa, de que de evangelho não tem nada. Timóteo é um homem fiel, mas mesmo assim Paulo diz, o Espírito Santo me disse, me revelou, que muitos iriam abandonar a verdadeira fé, muitos iam se render a essa pregação, muitos iam ceder. Algumas pessoas dentro da comunidade serão seduzidas por pregações inspiradas por demônios. Isso é muito forte, né? Imagina isso, dentro da igreja, pregações inspiradas por demônios. Às vezes a gente acha que Paulo amansava, né? Imagina eu chegar para um cara que está pregando isso, meu céu, boca do demônio dentro da igreja. Veja, vinda de pregadores que pregam mentiras e que têm a consciência cauterizada. O que é isso? Assim, no original está dizendo assim, ó, a consciência marcada com ferro em brasa. Uma consciência marcada com ferro em brasa. Por que é marcada com ferro em brasa? Porque naquela época, os criminosos eram marcados com ferro em brasa para que todo mundo soubesse que era um culpado. Era um hábito cultural. Condenação de um criminoso, marcava ele igual boi mesmo, para quem olhasse e visse, isso é um criminoso culpado. Então veja aqui, o Espírito Santo de Deus avisou Paulo, que muitos dentro da igreja seriam seduzidos por pregações mentirosas, inspiradas por demônios, usando gente que tem a consciência marcada com ferro quente, gente que é culpada. Por quê? Porque prega mentira, mas sabe que está pregando a mentira, e mesmo assim prega para seduzir os que são desavisados, os que não gostam de ler Bíblia. É desse tipo de gente que Paulo está falando. Timóteo teria que saber disso e estar preparado para não ceder, e jamais abrir mão de pregar o genuíno evangelho, porque uma pregação mentirosa estava sendo feita. Que pregação mentirosa é essa? Vamos ver verso 3 do capítulo 4, porque ele vai dizer, eles proíbem o casamento, o consumo de alimentos que Deus criou para serem comidos com ação de graças pelos fiéis que conhecem a verdade, pois tudo que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado, se for comido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela intercessão, pela oração. Vamos entender isso aqui. Bom, primeiro, as pregações mentirosas naquele momento proibiam o casamento. Só para você entender que é estranho isso, né? Mas por que será? Naquele contexto, existia muita influência de um negócio chamado gnosticismo aqui, nas igrejas desse tempo. Naquele contexto do primeiro século, muitas heresias eram pregadas, e influenciou muita gente. Dentre elas, uma, que a partir de uma fala de Jesus, em Mateus 22, pregavam para a igreja. Mateus 22, 30, Jesus disse assim, ó, estavam especulando como vai ser a coisa no céu, na ressurreição dos últimos dias, e Jesus falou assim, ora, na ressurreição, as pessoas não se casam, não são dadas em matrimônio, são todavia como os anjos no céu. Jesus disse isso. Então tinham pregadores, uma pregação falaciosa, dizendo que a igreja já vivia a ressurreição dos últimos dias, portanto os crentes não tinham que casar. Celibato. Né? Misericórdia. Desgraça isso. Mas pregavam isso, por isso que Paulo está dizendo. Segundo, havia a pregação proibindo comer determinados alimentos que supostamente eram impuros. Estava pregando isso para a igreja. Quem é que acredita nisso? Até hoje, judeus, sim ou não? Lembra por que Paulo estava preocupado? Os pregadores judaizantes? Judeus.
alimentos puros e impuros, e Paulo vai dizer, na verdade, desde o que o Senhor falou com Pedro, na sacada de Cornélio, de que nada do que ele criou pode ser considerado impuro, nós comemos sim tudo, mas comemos com ação de graças a Deus, porque nós conhecemos a verdade. Isso é muito importante. Nós sabemos que não podemos considerar impuro algo que Deus criou. Paulo já afirmou isso em muitos textos, que Jesus Cristo já nos libertou de todo esse legalismo. E ele vai dizer, pois tudo que Deus criou é bom, e nada do que Deus criou pode ser rejeitado, se for comido com ação de graça, pois é santificado pelo quê? Pela palavra de Deus e pela intercessão, pelas orações. Tudo que Deus criou só pode ser bom, porque Deus sabe o que faz, né? Então nada que vem de Deus é ruim, impuro e precisa ser evitado. Quer dizer que eu posso enfiar o pé na jaca e comer o que eu quiser, é isso, pastor? Pode comer tudo. Tudo que eu quiser. Posso beber tudo. Afinal, foi Deus que criou. E eu vou dizer para você, não, bonitão. Não, queridona. Veja, você tem que usufruir de tudo o que Deus criou, sim. Mas fazer isso tudo como se estivesse oferecendo a ação de graças a Deus. Agradecendo a Deus por tudo. Isso aqui é maravilhoso. Dando graças a Ele através da sua forma de comer, de beber e todo o resto que você faz. Presta atenção, tudo que Deus criou é bom, nós não precisamos de um preceito proibindo a gente comer de nada, cada um de nós tem que usufruir com temor e responsabilidade de quem sabe honrar o nome de Deus que criou todas as coisas. O que nós fazemos para honrar, tudo que nós fazemos para glorificar o nome do Senhor e não para envergonhar o nome do Senhor. Não é o que entra na tua boca, é se você está honrando o Senhor ou não com o que você está comendo ou bebendo. Com o jeito que você está fazendo isso, presta atenção. Você se lembra de Paulo em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, ele disse assim, assim, se vocês comerem, se vocês beberem, vocês fizerem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Meu irmão, minha irmã, você anda na vida, no mundo, você come, você bebe, você trabalha, você faz um monte de coisa. Faça tudo para a glória de Deus, para dar graças a Deus. Tudo que nós fazemos é uma ação de graça. Tudo que nós fazemos nessa vida é uma forma de gratidão a Deus. Nós levamos a Ele. Quer comer, quer beber, não importa o que você faça, em nome de Jesus. Esse que é o problema. Paulo diz que tudo tem que ser santificado. Como? Santificado pela palavra de Deus, por aquilo que a palavra nos ensina e pelas orações. Dando graças a Deus por tudo que Ele nos deu para a gente viver plenamente. Entende isso? Não é um preceito legal, é proibido comer o peixe, é proibido comer o camarão, é proibido comer o porco, não é isso. Você come o que você quiser, desde que o que você coma seja com equilíbrio e no espírito, sabendo que você tem que dar graças a Deus, agradecer, glorificar o nome do Senhor com aquilo que você come. Vai no self-serve e manda pesar 1,5 kg, não está dando graças a Deus, né? Quem prega o contrário, quem fica na igreja enchendo todo mundo de medo, de preceitos, de proibições, na verdade prega mentira, porque no fundo está querendo colocar cabresto na boca de pessoas, ao contrário de fazer o que Cristo fez, que foi libertar de tudo aquilo que nos aprisiona. Jesus Cristo está muito claro com isso. Não se apegue nessa minoria e que o teu coração está longe de Deus. Tenha o equilíbrio, tenha o Espírito de Deus e saiba fazer tudo nessa vida. E assim, nos chama a responsabilidade de homens e mulheres que sabem que tem que adorar a Deus com tudo que faz. A responsabilidade é nossa, nós somos homens e mulheres de Deus. E nós somos responsáveis por aquilo que nós comemos, bebemos, pelo que for. Pelo que falamos e tudo mais. É isso que se espera de nós, em nome de Jesus, amém? Nós somos adultos. Povo que não é encabrestado, mas é liberto e que sabe dar glória a Deus em tudo que faz e tem responsabilidade diante de Deus por tudo que faz. Não é dentro da igreja não, é onde tiver, em nome de Jesus, amém? Veja o verso 6 e 7. Ele vai dizer assim, se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que você tem seguido fielmente. Rejeite, porém, Timóteo, as fábulas profanas e tolas, antes exercite-se na piedade. Veja, Paulo aqui está dizendo para Timóteo como ele tem que pregar, né? Ser um bom ministro, ser um bom pregador, com um bom conteúdo da verdade, a verdadeira pregação da palavra de Deus. Se você
pregar isso, Timóteo, será um bom ministro de Cristo, um bom servo, porque você estará pregando a verdade da fé e um bom ensino que você tem seguido. Pregue aquilo que você tem feito. Você tem sido fiel, você tem seguido isso aqui fielmente. Não aceite essas pregações fabulosas, profanas e tolas. Não se renda a isso, mas tenha compromisso com o evangelho da verdade, aquele que eu te ensinei, aquilo que é palavra de Deus de verdade, em nome de Jesus. Amém? Aí no verso 8 ele vai dizer: o exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa tanto para esta vida quanto para a vida futura. Eu tenho que testemunhar. Porque 5 horas da manhã, eu recebo uma cotovelada: amor, academia. Aí eu falo: Lê, isso não é de Jesus. Não. Vai botar um ferro aqui nas minhas costas, esse negócio das minhas costas é canga, não serve canga. Não dá, é pesado. O senhor acha, pastor? Acho não, a palavra de Deus está dizendo, o exercício fica de pouco proveito. O Cleiton já está triste ali, o Cleiton não vai dormir hoje. Isso é um manifesto contra os marombados, né? Brincadeira, não é isso não. Vamos tentar entender aqui. Tem que ir para a academia, tá bom? Precisa. Exercício físico precisa. É importante demais. Cama e sofá demais matam. Sedentarismo é um caminho da morte. Não adianta. Sedentarismo é o que mais tem matado as pessoas. O que é que Paulo está dizendo aqui? Sabe o que ele está dizendo? Que o físico não é tudo. Ele está chamando a gente a dar graças a Deus com o nosso corpo. O físico não é tudo. Pode e deve ir para a academia, mas só isso não serve para Deus. E eu digo isso num contexto que está servindo, está sendo a vida das pessoas, sim ou não? Para Deus, importante é cuidar do corpo, lógico que é. Ele nos deu, é presente de Deus. O exercício físico tem a sua importância para a saúde, mas só ele não resolve. Só o físico aqui não serve. Presta atenção aqui, não resolve nada. Porque muito mais do que a academia, a piedade é muito mais importante, porque ela nos garante agora e para o futuro uma vida no céu. É a piedade que nos garante. E é muito interessante aqui, eu não sei se você notou, porque Paulo usa muito essa palavra piedade, nós já lemos várias vezes. Nenhuma outra carta ele faz isso, nessas cartas pastorais ele fala muito de piedade. Só para você entender, piedade aqui não é piedosinho, não. A tradução aqui da palavra que ele usa para piedade é vida em Cristo. O que é muito mais importante, porque garante essa vida aqui e a outra, é ter vida em Cristo. Mais importante do que o exercício físico, é vida em Cristo. Presta atenção aqui. Piedade é vida em Cristo e com Cristo. É viver Jesus Cristo. O nome disso é piedade. E eu quero aqui, porque eu preciso encerrar, porque o tempo não para aqui no meu relógio. Eu vou trocar de relógio. Dizendo para você que em tempos de culto ao corpo, porque é isso que nós estamos vivendo hoje em dia. Não é que nós cuidamos do corpo, nós cultuamos o nosso corpo físico, eu estou falando. A academia virou igreja, a academia virou templo, e as pessoas vão lá cultuar o seu físico, e basta ter um espelho que ele já faz um exercício aqui para ver o tamanho, né Fabião? Fala aí. Virou um lugar de cultuar o corpo, isso tem sido descontrolado, isso tem sido anabolizado, envaidecido, supervalorizado, adoecido. Essa palavra não existe, mas selfado, né? Fica tirando foto do corpão sarado, cultuado nas redes sociais. Vem a palavra de Deus, sempre chata, nos dizer que exercício físico é bom e precisa, mas se for tudo, nós estamos acabados. Para lembrar que tem outras coisas que nós temos que nos preocupar, além do corpo físico. Porque você não é só um corpite bonito e sarado, você é muito mais para Deus. E o que Deus quer usar não é só o teu corpinho físico, Ele quer usar toda a tua vida, tudo que você é, em nome de Jesus. E eu quero que você tome posse disso. Ele afirma que o que fazemos para exercitar o corpo físico terá pouco proveito, porque o que nos vai nos garantir mesmo, nessa vida e na outra, é viver em Cristo e com Cristo, é viver Jesus Cristo. E eu não sei como é que você vê isso, e eu já encerro, porque é muito importante exercício físico, sobretudo no mundo sedentário que a gente vive, é fundamental, mas vida com Cristo serve para muito mais do que isso.
é útil para tudo, ele vai dizer. Nos ajuda em todas as situações da nossa vida. Inclusive, vida em Cristo é vida que cuida da saúde em todas as dimensões. Corpo, alma e espírito. Entende isso? Entende que o que o Senhor tem nos desafia muito mais do que ir para a academia? Porque se não cuida do que Deus nos deu, não tem vida com Cristo, não tem gratidão pelo aquilo que nós recebemos do Senhor, não oferece ação de graças, porque foi Deus que nos deu. Cuidar mal desse corpo aqui, eu vou dizer para você, estar desonrando o nome do Senhor, porque foi Ele que te deu e te deu de graça. Não é qualquer coisa que a gente come, não é qualquer coisa que a gente bebe, não é qualquer coisa que a gente faz com o nosso corpo, não, porque é de Deus, é presente. E nós temos que glorificar o nome de Deus com isso. Mas não só isso, com tudo na nossa vida. Com a nossa aqui, ó, com a nossa cabeça, com o nosso espírito, com tudo que nós temos, em nome de Jesus. É rato de academia? Pode ser? Pode, mas também não tem vida com Cristo? Sabe o que vai acabar? Vai acabar doente de qualquer maneira, porque o corpo é bombado, mas a alma é oca e adoecida, e o espírito é morto. E eu digo para você, resolve o quê? Não resolve, e pior, não serve para o Senhor. E eu quero que você tome posse disso em nome de Jesus. Amém? Tem povo sarado aqui nessa noite? Tem irmãos e irmãs bombados aqui nessa noite? Bombado de corpo, alma e espírito, tem? Então usa esse corpo aí para aplaudir o Senhor bem forte, porque Ele é bom. Glória a Deus, fica de pé. Vamos adorar o Senhor, porque Deus é maravilhoso. Graças a Deus. Aleluia.